Feche os olhos por um instante. Imagine que, ao abri-los, você acordou 700 anos no passado. O colchão sob o seu corpo é um saco de palha. O quarto está completamente escuro. E tudo o que você sabe sobre uma boa noite de sono está prestes a desaparecer. Esta noite eu vou te contar por que dormir na Idade Média era, talvez, a parte mais estranha e perigosa do dia. E no final, você vai entender por que os médicos da época diriam que é você quem dorme errado. Nos próximos minutos, vamos atravessar juntos uma única noite medieval, do toque de recolher ao nascer do sol. Você vai descobrir camas compartilhadas com estranhos, criaturas escondidas na palha e um segredo sobre o sono humano que a humanidade esqueceu e que talvez explique por que você acorda no meio da madrugada até hoje. Acomode-se. A nossa noite começa agora. O dia medieval não terminava quando você queria. Ele terminava quando o sino da igreja avisava. Ao anoitecer, soava o toque de recolher. Em francês antigo, couvre-feu, literalmente, cubra o fogo. Era uma ordem. Cada família devia abafar as chamas da lareira antes de dormir. As ruas se esvaziavam, as portas eram trancadas com barras de madeira e as muralhas da cidade se fechavam. Ficar do lado de fora depois do sino não era apenas azar. Era crime. Então, vinha a escuridão. Uma escuridão que nós, hoje, simplesmente não conhecemos mais. Sem postes de luz. Sem o brilho azulado de uma tela. Uma vela de sebo custava caro e queimava rápido demais para ser desperdiçada. A maioria das casas, quando o fogo era coberto, a noite engolia tudo. As pessoas conheciam o próprio quarto pelo tato, a quina da mesa, a madeira áspera da porta, o caminho até a cama contado em passos. A cama, se é que podemos chamar assim. Para a maior parte das pessoas, dormir significava um colchão de palha ou de feno jogado sobre o chão de terra batida ou sobre uma armação baixa de madeira. A palha era trocada de tempos em tempos. Com sorte, famílias inteiras dormiam no mesmo espaço, muitas vezes no mesmo colchão, pais, filhos, avós. E no inverno, os animais da casa, galinhas, um porco, às vezes uma cabra, dormiam do lado de dentro também. O calor deles era bem-vindo. E o cheiro fazia parte. Nos castelos e nas casas ricas, a história era outra. A cama era o móvel mais valioso da casa. Mais cara que a mesa, mais cara que o baú, às vezes mais cara que o resto da mobília inteira. Colchões de penas, cortinas pesadas ao redor e cabeceiras altas de madeira entalhada. Quando um nobre morria, a cama aparecia no testamento, deixada de herança como quem deixa uma pequena fortuna. E havia um detalhe curioso: muitos dormiam meio sentados, apoiados em travesseiros, quase de vigília. Deitar completamente, diziam alguns, era coisa de doente ou de morto. É que chegamos ao segredo que a humanidade esqueceu. Os registros medievais falam com toda a naturalidade do mundo de duas expressões que hoje são estranhas: o primeiro sono e o segundo sono. Porque na Idade Média ninguém esperava dormir a noite inteira de uma vez. As pessoas dormiam por volta de 3 ou 4 horas. Acordavam no meio da madrugada. Ficavam acordadas por 1 ou 2 horas. E depois dormiam de novo, até o amanhecer. Era o padrão normal do sono humano. Tão normal que ninguém se dava ao trabalho de explicar. Apenas viviam assim. E o que faziam nessa vigília da madrugada, nesse intervalo silencioso entre os dois sonos? De tudo. Rezavam, era a hora considerada a mais sagrada da noite. Conversavam em voz baixa, no escuro. Cuidavam do fogo, checavam os animais. Alguns aproveitavam a mente estranhamente clara dessa hora para pensar ou lembrar dos sonhos que acabavam de ter. Era um tempo lento, quieto, quase fora do mundo. Se você é do tipo que acorda às 3 da manhã e não entende por que talvez o seu corpo apenas se lembre de algo muito antigo. Mas nem tudo era paz.
A noite medieval tinha inimigos. E o primeiro deles era justamente aquilo que aquecia a casa, o fogo. As casas eram de madeira, os telhados de palha seca. Uma única fagulha esquecida podia atravessar uma rua inteira antes do amanhecer. Cidades inteiras viraram cinzas durante a madrugada, com seus moradores dormindo. Era por isso que o toque de recolher existia. Cobrir o fogo não era burocracia. Era a diferença entre acordar e não acordar. O segundo inimigo era o frio. Sem aquecimento, o calor da casa morria junto com o fogo coberto. Nas noites de inverno, a água congelava dentro dos quartos. Dormia-se com touca de lã, agasalhado, os corpos juntos por necessidade. As pedras aquecidas na lareira eram enroladas em panos e levadas para dentro da cama como um antepassado distante da bolsa de água quente. E mesmo assim, nos invernos mais duros, havia quem simplesmente não acordasse. O frio da madrugada era silencioso e paciente. E havia os inimigos pequenos. A palha do colchão era um mundo em miniatura, pulgas, percevejos, piolhos e ratos que farfalhavam sob o corpo adormecido. Coçar-se durante a noite era tão universal quanto respirar. Os manuais da época recomendavam ervas espalhadas na cama, alfazema, arruda para afastar os bichos. Funcionava mais ou menos. Digamos que, na Idade Média, você nunca dormia completamente sozinho. Mesmo quando dormia sozinho. Agora, imagine que você é um viajante. A noite te alcançou numa estrada e você encontra uma estalagem. Aqui vai a parte que mais choca os visitantes do passado. Você não alugava um quarto. Você alugava um lugar na cama. Uma cama grande, compartilhada com estranhos. Pecadores, peregrinos, soldados, todos deitados lado a lado, roncando em línguas diferentes. Havia até uma etiqueta para isso, de que lado deitar, como não puxar o cobertor quando era aceitável conversar. Dormir com desconhecidos não era estranho. Estranho era querer dormir sozinho. Mas talvez o maior peso da noite medieval não estivesse no corpo. Estivesse na alma. Para o homem medieval, a escuridão pertencia a outro reino. Era na madrugada que os demônios rondavam, que os espíritos atravessavam, que o pesadelo, acreditava-se, sentava literalmente sobre o peito de quem dormia. Por isso, dormia-se rezando. Um amuleto sob o travesseiro, orações gravadas na cabeceira e a cruz feita sobre a cama antes de deitar. Fechar os olhos era, todas as noites, um pequeno ato de fé. E ainda assim eles dormiam. Todas as noites, em meio à palha e ao frio, a humanidade inteira fechava os olhos e confiava. O sino que anunciava a ordem das coisas. O vizinho acordado da vigília. A oração repetida da mesma forma, geração após geração. Os médicos medievais, aliás, tinham conselhos surpreendentemente familiares: deitar sempre no mesmo horário. Não comer demais antes de dormir. Aquecer os pés. Talvez, no fundo, eles entendessem de sono muito mais do que imaginamos. Eles apenas dormiam no mundo mais escuro que o nosso. A nossa noite medieval chega ao fim. O sino da manhã vai soar daqui a pouco, mas você não precisa acordar com ele. Pode ficar por aqui, no escuro confortável do presente, com cobertores limpos, paredes firmes e nenhum rato na palha. Se esta história te ajudou a desacelerar, deixe que ela seja a primeira de muitas. Amanhã haverá outra noite e outra história. Durma bem.